no livro de 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis 19, nós vamos ler do 1 ao 7, até o versículo 7. Espera um pouquinho, os irmãos estão procurando. Primeira Reis, Velho Testamento, depois de 2 Samuel, 1º, 2 Samuel em Reis. Vamos ler então. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi. E veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Deus querido, em nome de Jesus, Pai, colocamos essa palavra diante do Senhor, em nome de Jesus. Para Deus, o Senhor fala conosco nessa noite, Pai. Que essa palavra venha tocar nossos corações, Deus querido, como o Senhor falou comigo, Deus, nesses dias. Pai querido, que nós possamos, ó Deus, através dessa mensagem, Deus, que vem do Senhor, ó Pai, possamos nos fortalecer no nosso ânimo, na alegria do Senhor, ó Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Irmãos, essa mensagem ela vai tratar sobre alguns ataques que o inimigo pode fazer contra nossas vidas. Ataques espirituais, ataques na nossa mente, no nosso ânimo, naquilo que o Senhor tem para fazer através de nós em nossas vidas. Querido, aqui a palavra de Deus está dizendo que Elias, no capítulo 19, está dizendo que Acabe levou ao conhecimento de Jezabel tudo aquilo que Elias havia feito aos seus profetas lá. No capítulo 18, para quem não conhece a história, Elias fez um desafio aos profetas que serviam a um Deus chamado Baal. Ou seja, era um Deus que naquela época os profetas pregavam sobre ele e levavam o povo a servir a esse Deus Baal. E ali Elias, a Bíblia diz que ele fez um desafio aos profetas de Baal. Ele falou: eu tenho um Deus que é poderoso, muito mais poderoso na minha vida do que esse Deus que vocês servem, Baal. Aí eles quiseram questionar Elias para dizer qual Deus que era mais forte e poderoso. Aí Elias fez um desafio com aqueles profetas. Fez um holocausto ao Senhor. E ali, aquele Deus que responder com fogo, se o seu Deus responder com fogo, o seu Deus Baal, ele é mais poderoso que o meu. Mas se o meu Deus responder com fogo e queimar esse holocausto, o meu Deus é mais poderoso. E ali foi feito. E a Bíblia diz que ele fez um desafio. E os profetas de Baal clamaram aquele Deus deles.
E ficaram ali durante todo o dia clamando para que viesse fogo e consumisse aquele holocausto ali, consumisse aquilo tudo. E em um determinado momento, Elias até zombava deles. Cadê o fogo? Talvez o seu Deus Baal está dormindo. Acorda ele, gritem mais alto. Gritem mais alto, ele deve estar dormindo. Cadê o fogo que não vem? Aí eles clamaram, mas não veio o fogo. Aí Elias, para provar que o nosso Deus, o Deus de Elias, e o meu Deus e o seu Deus, ele é poderoso. Ele ainda pega, joga água, faz um corriguinho ali, joga água em tudo aquilo lá. Agora, querido, como é que vai pegar fogo agora, ainda molhado ainda? Aí a Bíblia diz que Elias levanta a voz ao nosso Deus. E imediatamente, diz que aquele fogo consumidor veio, lambeu toda aquela água e consumiu aquele holocausto em fogo. E ainda mais, Elias ali pega agora a espada e vai contra aqueles 400 profetas de Baal e mata todos aqueles profetas ali. Porque eles estavam servindo a um Deus que não é o Deus poderoso que nós servimos. E a Bíblia diz que ali naquele momento agora, Acabe, que era o rei ali, ele leva ao conhecimento da sua mulher Jezabel, que Elias havia feito com os profetas. Tudo que ele tinha feito, tinha matado os profetas, e agora aquela mulher, uma mulher, ela se levanta e faz ameaças a Elias. Queridos, ali começa o quê? Começa o ataque espiritual na vida de Elias. Um homem que há pouco tempo foi tão usado por Deus, ali, feito uma obra maravilhosa através da vida dele, Deus podendo usá-lo, agora ele se sentindo perseguido, sentiu-se perseguido pelas ameaças de Jezabel, e ele chega a certo ponto de começar a ter ataques na sua mente, ataques na sua vida. E a Bíblia diz que ele chega a certo ponto até de deitar embaixo de um zimbro, de uma árvore, e falar: Deus, me mata de uma vez. Queridos, por que eu quero pregar essa mensagem? Porque todas as pessoas que estão tentando avançar, todos aqueles que resolvem entregar a vida para Jesus, chamar: Maranata, vem Senhor Jesus. O inimigo, ele tenta se levantar contra as nossas vidas, com ataques espirituais para tentar nos barrar. Então, querido, todos aqueles que estão tentando avançar nas coisas de Deus, avançar no reino de Deus, num nível mais profundo, pode estar certo de uma coisa, querido: você vai enfrentar ataques espirituais do diabo. A Bíblia diz que todos nós temos um inimigo. Todos nós temos um inimigo, mas não é um inimigo humano, não é o irmão que está do teu lado, não é o teu patrão, não é a tua esposa, não é teu marido, não é o teu vizinho. O nosso inimigo, querido, não são, a Bíblia diz que não é feito de carne e nem de sangue. O meu inimigo e o seu inimigo, querido, a Bíblia diz que é um principado, ou seja, é aquele que foi expulso do Éden, que foi expulso do paraíso, porque ele se rebelou contra Deus. E todos aqueles que resolvem servir a Deus, ele vem para atacar, você se torna inimigo dele. E ele vai tentar de todas as maneiras desanimar você, te perseguir, te afrontar, te desanimar, para que você abandone tudo, e para que você faça como Elias queria fazer, ir para debaixo de uma árvore e falar: me mata agora, Deus, porque eu já não sirvo para mais nada. Muitas, querido, uma das estratégias básicas do inimigo, que se chama Satanás e seus demônios, querido, é fazer que as pessoas não recebam a profundidade, que não percebam realmente com profundidade aquilo que está acontecendo nas suas vidas. Querido, às vezes você está pensando: é natural o que está acontecendo na minha vida, é normal. É normal os problemas financeiros que eu estou vivendo. É coisas que estão acontecendo no mundo, é coisa do país. É normal o meu casamento não estar indo bem. É natural as pessoas se separarem hoje em dia. É natural as doenças que estão no meu corpo. Muita gente ficando doente, é natural. Então, querido, mais falar uma coisa para você.
O inimigo muitas vezes quer colocar na sua mente que tudo que está acontecendo com você é natural. Mas sabe de uma coisa? Se algumas coisas estão acontecendo na sua vida, algum desânimo, alguma tristeza, algumas afrontas, perseguições, não é natural. Frequentemente as pessoas assumem que a luta que estão enfrentando é algo meramente natural. Mas na verdade, querida, há algo muito mais complexo que está acontecendo com você. Algo muito mais complexo está acontecendo com a tua vida. Nós não somos mais seres naturais. Sabe de uma coisa? Hoje nós somos homens e mulheres espirituais. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz que nós passamos a condição de criatura, de alguém que foi criado por Deus simplesmente para se tornar filho. E se tornando filho, a Bíblia diz que o Espírito que estava adormecido em nós, ele é novamente recriado. E agora nós não somos mais simplesmente seres carnais, homens e mulheres carnais, mas nós somos espirituais. E todo ataque que pode estar vindo sobre a tua vida, meu querido, tem relação sim com o reino de Deus e tem relação sim com o reino das trevas. O inimigo não quer que você avance. O inimigo não quer que você continue firme na igreja. O inimigo está furioso porque você está aqui nessa noite. O inimigo gostaria muito mais que você estivesse agora, talvez numa balada, tivesse agora talvez num prostíbulo, tivesse numa boate, tivesse talvez brigando, tivesse num bar, tivesse, sei lá, fazendo tantas coisas. Muito menos que você estivesse aqui na igreja, servindo a Deus, entregando sua vida para Deus. Porque quando você está aqui, sabe de uma coisa? Milhares de demônios estão sujeitos sobre a tua vida, como aqueles profetas de Baal, caíram diante de Elias. E você tem derrotado. Cada vez que você vem aqui na igreja, que você está numa célula, que você tenta servir a Deus, e você está servindo a Deus, sabe de uma coisa? Os demônios estão sendo mortos, estão sendo repreendidos na sua vida. E Satanás fica furioso com isso. Elias, querido, nesse momento, e quando Jezabel aqui, que é a representação de Satanás, a representação do inimigo, a representação de um demônio na vida de Elias, que falou que eu vou te perseguir e vou matar você. Naquele momento, Elias toma essa palavra na vida dele, querido. Muitas coisas que têm acontecido com você, talvez são algumas coisas que você ouviu de alguém. Elias, ele começou a fugir, começou a sentir desânimo, porque ele ouviu uma palavra que não vinha da parte de Deus. Ele ouviu uma palavra que vinha da parte do inimigo. Jezabel, Acabe e os profetas de Baal eram os inimigos de Elias. Uma das coisas que você precisa fazer, querido, é não dar ouvido a vozes do inimigo. É não dar ouvido o que muitas vezes o inimigo usa pessoas para falar sobre a tua vida. Talvez pode usar seu marido, talvez pode usar sua esposa, os seus filhos, os seus pais, o seu patrão, pessoas também talvez usadas, como foi usado Jezabel aqui para falar isso, para falar essas coisas para Elias. O que é um ataque espiritual, querido? Um ataque espiritual é uma série de eventos coordenados por demônios, a fim do quê? De abortar o cumprimento das promessas na sua vida. Ataque espiritual é uma série de fatos que podem acontecer na sua vida com o propósito do inimigo, para abortar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Queridos, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, que o Espírito Santo, que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para aperfeiçoá-la a cada dia. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que aquele que começou a obra na tua vida, Mauri, ele é fiel para cada dia aperfeiçoar essa obra na tua vida, e você romper, prosperar, transformar num homem melhor,
num pai melhor, num servo melhor, num líder melhor, prosperando em tudo. Sabendo que Ele tem esse propósito na nossa vida, Ele começa a armar situações, eventos, situações que venham te desanimar, eventos, situações que venham abortar as promessas de Deus, e Ele começa a fazer o quê? A minar a sua fé. A primeira coisa que o inimigo pode fazer quando alguém está sobre o ataque espiritual na sua vida, a fé acaba diminuindo. A fé começa a diminuir. O desânimo vem. A tristeza vem. Aquela alegria que você sentia no começo, já não começa a sentir mais. Aquela alegria de você ter ido no encontro. Aquela alegria de você ter se batizado. Queridos, vocês se batizaram. O diabo não desistiu de vocês. O diabo não desistiu. Ele vai fazer em todo o tempo, armar situações para trazer um desânimo, um ataque espiritual na vida de vocês, para que vocês desistam de tudo isso. Como tem feito na minha vida já há 21 anos. Há 21 anos eu tenho sentido em alguns momentos da minha vida ataques espirituais na minha vida. Para quê? Para que eu venha desistir dessa obra. Para que eu venha desistir da igreja. Para que eu venha desistir da minha fé. Para que eu venha desanimar. Que eu venha largar tudo. Como tem feito na vida dos pastores da igreja, do pastor Almir, pastor Wagner, e todos os pastores, porque eles sabem. Quando uma pessoa está servindo a Deus, como Elias estava servindo ali, ele sabe que quando uma pessoa está debaixo realmente da cobertura, está deixando o Espírito Santo fluir na vida dela, ele sabe o estrago que ele vai fazer no reino dele. E qual que é esse estrago? Nós vamos tirar dezenas, centenas e milhares de vidas que estão aí fora, que estão servindo a profetas de Baal, e vamos trazer aqui para o reino de Deus. Ele sabe que a sua vida agora, querido, que está aqui, se ele não vier com ataque sobre a tua vida, se ele não minar a sua fé e não trazer desânimo sobre você, ele sabe que você vai sair daqui e vai levar muita gente para o encontro, vai levar muita gente para o batismo, vai transformar muito, vai tirar muitas vidas que estão aí nas drogas, e ele não quer isso. Então ele vem com ataques para te desanimar. Na verdade, ele quer que você naufrague na sua fé. Ataques espirituais, através de demônios, é para que você naufrague na sua fé. Para que você venha se desviar do propósito para que você veio para Jesus. Para que você se desvie desse propósito divino, maravilhoso, que Deus tem para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, na igreja, através da sua vida, querido. E eu separei aqui alguns desses ataques que podem acontecer na sua vida, para que você comece a se policiar nisso, para que você comece realmente, a partir de agora, a saber o que esse inimigo pode fazer na sua vida para tentar te desanimar, para tentar te enfraquecer, para tirar o propósito que Deus tem na tua vida. O primeiro ponto que pode acontecer na sua vida, nas nossas vidas, quando nós estamos sob o ataque espiritual de Satanás. O primeiro ponto é a perda da paixão espiritual. Você começa a perder a paixão pelas coisas de Deus. Você começa a perder o desejo de servir a Deus. Você começa a perder o desejo e aquela paixão de ir na célula. Você começa a perder o desejo, aquela paixão de vir no culto, de estar aqui no domingo. Você começa a perder a paixão e o desejo de buscar as coisas de Deus. Ou seja, a sua vida de oração começa a ficar bloqueada. Você já não consegue orar. Você já não consegue ler a palavra. Talvez você lembre quando se converteu, os seus primeiros passos com Deus. Aquela paixão que você tinha de ler a Bíblia. Aquela vontade, aquele desejo que você tinha de orar na sua casa. Fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar ali e começar a clamar: a Deus, como eu te amo, que bom pela essa obra que o Senhor está fazendo na minha vida. Você tinha paixão de ler a palavra, de ler a Bíblia, de orar. Mas quando você começa a vir
com ataques espirituais sobre a tua vida, esse desejo, essa paixão por Deus, essa paixão pelas coisas de Deus, essa paixão que você tinha de estar na célula, essa paixão que você tinha, esse prazer de estar na igreja, junto com os irmãos, de levantar as suas mãos, de louvar, de adorar, você vai perdendo isso. Você vai perdendo essa paixão de estar na tua casa, buscando as coisas de Deus. Você começa a dar mais atenção para a televisão. Você começa a dar mais atenção para filmes. Mais atenção para tantas outras coisas do que para Deus. Quando você começa a vir sobre ataque espiritual, queridos, o seu compromisso, querido, é testado. Você começa a se sentir desanimado. Começa a vir um desânimo na tua vida, sem qualquer motivo aparente. Você começa a sentir que você estivesse sendo levado por uma correnteza, mas não se sente motivado com coisa alguma mais. Você não se sente motivado para estar na cela, você não se sente motivado para estar na igreja, você não se sente motivado para estar em comunhão, você não se sente motivado para ir numa confraternização, você não se sente motivado em mais nada. Você parece que vai sendo levado por uma correnteza, não é? Como aquele camarada que fez aquela música, né? Deixa a vida me levar. Você começa a viver desse jeito. Deixa a vida me levar. Vamos ver onde vai parar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver onde eu vou chegar desse jeito. Mas, querido, isso é perda da paixão espiritual. Esse é o primeiro ponto. Não perca a motivação por Deus. Não deixe esse ataque, que muitas vezes vem na sua mente, deixar você perder a motivação de orar, deixar que você perca a motivação de ler a Bíblia. Não deixe perder a motivação para você estar na célula nem no culto, querido. Esse é o primeiro ponto que o diabo pode atacar na tua vida. O segundo ponto que ele pode atacar na sua vida espiritual é uma frustração extrema. Você começa a ficar frustrado com você mesmo. O diabo começa a colocar na sua mente um sentimento de frustração. Aí você começa a sentir assim, sente-se diminuído. Já viu aquela pessoa que se sente diminuída perante as outras? Começa a se sentir diminuída. E você começa a falar assim: eu sou ninguém. Eu lá na igreja não sou ninguém. Na cela não sou ninguém. Minha vida não importa para as pessoas. Eu estou na igreja, mas ninguém se importa comigo. Eu estou na cela, ninguém se importa comigo. Eu sou ninguém na igreja, eu sou ninguém na cela, eu sou ninguém na minha família. A minha esposa não me dá atenção, meus filhos não me dão atenção, o meu marido não me dá atenção, os meus filhos não me dão atenção, eu sou como ninguém. O meu pai não me dá atenção, a minha mãe não me dá atenção, ninguém me nota na minha casa, ninguém me nota na célula, ninguém me nota mais na igreja. Sabe, você começa a ser bombardeado na sua mente com esse espírito, sabe, demoníaco de frustração. E você começa a dizer essas coisas: eu sou insignificante, eu não conto, meu ministério não tem mais valor. Antes as pessoas me valorizavam tanto, eu fazia tanto, agora ninguém mais liga para mim, ninguém se preocupa mais comigo. E começa a vir esse sentimento de frustração, querido. Quando essas coisas começam a se repetir várias vezes na sua vida, e você começa a falar que você não tem mais valor, que ninguém te nota mais, que ninguém te liga mais, que ninguém te visita mais, que ninguém mais te chama para orar, que ninguém vai orar por você. Às vezes você fala assim: as pessoas sabem que eu estou passando por tanto problema, ninguém vem orar por mim, ninguém me visitar, e vem sentimento de frustração, querido. Se você está vivendo esse momento, querido, sabe de uma coisa: você está sob um ataque espiritual sobre a tua vida. Você precisa rejeitar isso em nome de Jesus. Rejeite isso. Rejeite a perda da paixão espiritual. Reaja. Comece a orar. Comece a ler.
rejeite, querido, essa frustração. Comece a se movimentar. Não deixe esse pensamento dominar você, dominar a sua vida, não. Não deixe isso não, querido. Comece a fazer algo. Comece a visitar, se envolva. O terceiro ponto é que Satanás pode atacar a sua mente, a sua vida espiritual. É quando você começa a ficar confuso sobre o seu propósito. Ou seja, quando você começa a ficar confuso no propósito que você foi chamado. Queridos, essa é a consequência mais danosa de uma pessoa que está sobre o ataque espiritual. Você começa a perder a visão do reino de Deus. Você começa a perder a visão do que Deus pode fazer na sua vida. Quando você começa a ter esse esgotamento, querido, você perde a visão do seu futuro. Quando você começa a ter uma confusão de propósitos na sua vida, você começa o quê? A não sonhar mais. Você não consegue mais ver um futuro bom na tua frente. Você não consegue mais ver que Deus tem promessas para a tua casa. Você não consegue mais ver que Deus tem promessas para a tua vida. Que Deus tem promessas para você. Você não faz mais planos. Você não faz mais projetos. Você não sonha mais como sonhava antes. Você esquece seus objetivos. Você não tem mais desejo de ser um líder de célula. Você não tem mais desejo de ser um pastor. Você lembra quando se converteu? Talvez Deus colocou no teu coração. Você vai ser um pastor. Você vai ser uma pastora. Os anos vão passando e daqui a pouco, por tantos problemas que você vem vivido, por tantos ataques, você já nem sonha mais com isso. Talvez o seu casamento, você já nem sonha mais em conquistar coisas. Não sonha mais com uma casa nova. Não sonha mais em ter uns móveis novos. Não sonha mais com aquela geladeira nova. Não sonha mais com nada, querido. Está tudo acabado. Meu casamento está acabando. Estou envelhecendo. Não consigo mais. Querido, esse é o pior ataque que uma pessoa pode sentir. Quando você pensa em desistir. Você quer desistir de tudo. Elias, lá no versículo 4, a Bíblia diz que ele orou para que pudesse morrer. Olha só a perspectiva de futuro que Elias tinha na vida dele. Quando esse ataque veio sobre a vida de Elias, ele que já tinha pouco tempo atrás, sendo tremendamente usado por Deus, com aquele fogo consumidor que veio sobre aquele holocausto, matando aqueles 400 profetas de Baal, de repente ele se olha numa situação debaixo de uma árvore, de um zimbro, sabe fazendo o quê? Pedindo para que Deus o matasse. Eu já tive o bastante. Elias parece que não se importava com mais nada. Não se importava com mais nada. Querido, uma pessoa que não sonha mais, que não faz mais planos e projetos para o futuro, essa pessoa começa a morrer. Existem muitas pessoas que estão mortas, respirando ainda. Existem muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, que espiritualmente estão mortas. E essa situação não pode continuar na sua vida. Você precisa voltar a viver. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a sonhar com o teu ministério. Você precisa voltar a sonhar com a sua família. Você precisa voltar a fazer planos e projetos para a sua vida. Você precisa voltar a construir coisas na sua mente que vão te levar para frente. Você precisa continuar traçando um futuro melhor para você. Se você não tiver isso, querido, você começa a morrer. Elias chegou debaixo, lá no versículo 4. Ele ora para Deus e fala: Senhor, me mata logo. Eu não espero mais nada dessa vida.
Querido, Deus tem muitas coisas para você nessa vida ainda. Mesmo que você já tenha 90 anos, Deus sempre tem algo para a tua vida, querido. Não existe um momento da tua vida em que Deus não pode proporcionar um futuro para você. Então esse terceiro propósito, esse terceiro ataque que Satanás pode vir sobre a tua vida, é sobre confusão, sobre o propósito, porque você vive nessa terra. Você vive por um propósito. Você vive para cumprir um propósito. Um propósito na tua vida, um propósito na vida da sua família e um propósito na igreja. Você não vive por viver. Você vive para um propósito, querido. Não perca isso. O quarto ataque que Satanás pode vir sobre a tua vida espiritual é a falta de paz. Você começa a sentir uma falta de paz, querido. O inimigo começa a bombardear sua mente com vários pensamentos para tirar a sua paz. A sua mente, ela começa a ficar facilmente irritada. Você percebe quando você começa a ficar irritado por qualquer coisa, nervoso. Você não consegue descansar. Você não consegue raciocinar. Você não consegue pensar. Qualquer situação da sua vida, uma criança na tua casa que chora, já é motivo para você ficar nervoso, ficar nervosa, irritado. Qualquer situação, qualquer notícia que vem num jornal, que você ouve, vê numa internet ou ouve na TV, qualquer notícia já te tira a tua paz, preocupado. Querido, tem pessoas que estão entrando em paranoia. E tem muitos crentes embarcando nessa. Pessoas que vivem numa falta de paz tremenda. Não conseguem às vezes nem sair de casa mais, por causa da violência. Fica ouvindo essas notícias todos os dias, de morte, de ataques, de pessoas que saem para trabalhar e não voltam mais, e a pessoa começa a se fechar. Eu não posso sair de casa, eu tenho hora para chegar, não posso passar das 8, não posso passar das 9. Começa a viver uma vida de paranoia, medo de tudo. Não consegue colocar a cabeça no travesseiro e ter paz. E essas notícias que vem vindo agora de crise, querido, isso aí é bombardeio na sua mente. Isso é um ataque espiritual terrível na nossa mente. Não deixe essas notícias tirar a tua paz, querido. Não entre nessa, com essa notícia de crise, que você vai perder o emprego, que você não vai ter o que comer, que a sua casa que você vai ser despejado. Isso aí te tira o sono. Sabe de uma coisa, você tem segurança em Deus. Deus tem muito para você. Então você começa a perder a paz. O inimigo bombardeia a sua mente com vários pensamentos para tirar a sua paz, tirar seu sono. Elias era um homem de Deus, como você aqui. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. No entanto, ele começou a se culpar, a se torturar por coisas que não eram para ele se culpar e se torturar. Não fique se torturando, querida, por situações que você não provocou. Não se torture por causa disso. Não deixe essa paz sair de dentro do teu coração. Outra coisa que pode acontecer quando uma pessoa está sob ataque espiritual, querido, do inimigo, é cansaço. Cansaço. Sabe? Talvez até um cansaço por alguma atividade que você está fazendo, por algum trabalho físico, esforço, é até natural. Talvez você trabalhou muito no dia, talvez você dormiu tarde, e talvez naturalmente você ficou cansado. Isso é normal, é natural, acontece com qualquer um. Mas quando você começa a ficar cansado por nada, começa a ter lentidão, sabe? Você começa a ser realmente, ser atacado por um sono terrível, querido. Olha o que está dizendo aqui, no versículo 5 e 6.
Está dizendo aqui que deitou-se Elias ali sobre esse ataque espiritual que ele estava por causa da notícia que Jezabel iria atacá-lo, que Jezabel iria contra a vida dele. Olha o que aconteceu com ele. Ele se deitou debaixo de um zimbro, e eis que o anjo lhe disse: levanta e come. Ou seja, começou a vir um sono. Querido, sono excessivo é ataque espiritual na tua mente. Talvez você não consegue ficar acordado numa ministração, numa pregação. Talvez você já dormiu o dia inteiro, dormiu o dia todo. Chega na igreja, você começa a ter sono. Chega na célula, você começa a ter sono. Começa a ler a Bíblia, começa a ter sono. Vai orar, dorme. Querido, isso não é normal. Querido, isso não é normal. Quer dizer que Elias deitou debaixo de um zimbro, e eis que um anjo te tocou nele. Ô Elias, acorda. Acorda, Elias. Acorda. Levanta e come. Levanta e come. Talvez um anjo está tocando em você de madrugada. Querido, levanta, come, vai ler a palavra. O diabo está te atacando na tua mente, você está sob um ataque espiritual. A palavra pode te curar, a palavra pode te libertar. Levanta e come. Come. Sabe o que ele fez? Ele olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Sabe o que ele fez? Comeu, bebeu. E a Bíblia diz o quê? Que ele voltou a deitar e dormiu. Aqui está dizendo aqui, ó, no versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis então que o anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. E ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Deitou, dormiu de novo, querido. Você já percebeu que às vezes você não consegue levantar da sua cama? Você já dormiu talvez 7, 8 horas a noite inteira. E às vezes você vai levantar, dá vontade de dormir de novo. Você levanta da cama e deita no sofá. Você levanta do sofá e deita na cama de novo. E o dia passa. E o dia corre. E você precisa ir na célula: estou cansado, estou com sono, não vou. Você precisa fazer alguma atividade na igreja: não vou, estou com sono, vou dormir. Queridos, isso não é normal. Aí o anjo toca de novo nele. E o anjo do Senhor tocou pela segunda vez e disse: levanta, Elias, come de novo, porque muito comprido será o seu caminho. Irmãos, você não vai morrer não, querido. Você não vai morrer não. Porque o país está em crise, ou porque aconteceu alguma coisa na sua vida, ou porque você está sobre um ataque, está sobre um desânimo. Você não vai morrer não. Levanta, come, leia, ore, se envolva, vá na célula, trabalhe, busque. Porque grande é o seu caminho aqui nessa terra ainda. Você vai passar por muitas coisas aqui ainda. Tem muitas coisas te esperando, meu querido. Não é tempo de você ficar dormindo não. Sabe, esse sono não é normal na tua vida. Esse sono não é normal na minha vida não, querido. Levanta. Querido, ontem eu fui dormir muito tarde. Hoje logo cedo eu levantei, querido. Às vezes eu vejo alguns jovens, amados. Jovens, 18, 19, 20, 24 anos, 28, 30. Dá 10 horas, dá meio-dia dormindo. Cansado. Falei, o que é isso? Eu estou com 50, vou fazer 52 anos. Graças a Deus, eu não sinto isso. Levantei cedo, domingo. Fui lavar a casa inteira. Eu e minha esposa. Lavamos tudo lá.
limpamos, animado, forte. Deus começou a falar comigo essa palavra. Falei, Deus, eu estou aqui, é um sinal que o diabo não está me atacando. Eu acordei, não estou com sono não. E vou dormir tarde hoje, não estou com sono não. 52 anos vou fazer. Agora eu vejo alguns jovens dormindo, meio-dia dormindo. Quando levanta, até a mãe tem que colocar o café, tem que fazer o almoço, colocar lá. O camarada volta a dormir de novo. Irmãos, não é normal isso. Tem muita coisa para você fazer. Não deixe a lentidão e o cansaço tomar conta de você não, querido. Isso pode ser um ataque espiritual sobre a tua vida. Isso é um ataque espiritual sobre a tua vida. É impressionante como as pessoas se sentem sonolentas quando estão debaixo de um ataque espiritual. Outro sintoma, queridos, que você pode ter quando está debaixo de um ataque espiritual, é um forte desejo de desistir de tudo. Quando começa a vir aquele desejo de você desistir de tudo. Desistir do seu trabalho, desistir do seu casamento, desistir do seu ministério, desistir da sua vida. Quando você começa a ter um forte desejo de desistir, não faz parte de pessoas que servem a Deus. Quando você está com forte desejo de desistir de alguma coisa na sua vida, desistir de uma faculdade, desistir da escola, desistir de pessoas, desistir de célula, desistir do ministério, desistir da igreja, querido. Isso é um forte sinal que você está sob ataque, por um ataque terrível do inimigo sobre a tua vida. Todos nós, querido, todos nós, fala para a pessoa que está do teu lado, você nasceu com um propósito divino a ser cumprido na sua vida. Fala mais para ele, Deus estabeleceu um propósito para a sua vida. Amém, irmãos? Deus estabeleceu um propósito na sua vida que vai ser cumprido em nome de Jesus. E você não vai desistir. E você não vai desistir. Você não vai permitir que o diabo venha com ataque sobre a tua mente, sobre a tua vida, para você desistir daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, meu querido. Você não vai desistir disso. Sabe, irmãos? Ele te deu habilidades, te deu dons, uma graça especial, para que seja cumprido na sua vida o propósito para que você foi chamado. Deus te deu habilidades, meu irmão. Habilidades espirituais, habilidades manuais para o seu trabalho. Você não pode desistir da empresa que você está trabalhando. Você não pode desistir da sua profissão. Você não pode desistir da sua faculdade. Você não pode desistir do seu ministério. Você não pode desistir, querido, porque Deus te deu habilidades para você vencer e romper nisso. Satanás, ele odeia quando um crente ou quando alguém é ousado para andar de acordo com o chamado que Deus colocou na vida dele. O diabo não quer que você cumpra o chamado que Deus colocou na tua vida. Ele fica furioso quando ele vê um homem e uma mulher rompendo, prosperando na sua profissão, prosperando no seu trabalho, prosperando na escola, prosperando nas finanças, prosperando no ministério, prosperando na célula, prosperando no casamento. Ele odeia
quando ele vê uma família rompendo e prosperando no chamado que Deus colocou para aquela família. E ele vai fazer de tudo para que você desista. Ele não quer que você tenha, que você vive a prosperidade, querido. O diabo não quer que você viva a prosperidade. Nem financeira, nem espiritual, nem material, ministerial, nada. A Bíblia diz, querido, presta atenção. O diabo, o inimigo, aquele que te ataca na tua área espiritual, ele veio, sabe para quê? Matar, para roubar e para destruir. E ele vem com esses ataques sobre a tua mente, sobre a tua vida, porque ele quer te matar, ele quer matar os teus sonhos, ele quer matar os teus projetos, ele quer matar os teus relacionamentos, ele quer matar a sua família, e por fim ele quer te matar. Ele quer roubar. Ele quer roubar, querido. Quer roubar a tua profissão, quer roubar os teus sonhos, quer roubar a sua família, quer roubar o teu ministério, quer roubar a tua célula, quer roubar a igreja de você, ele quer roubar as suas alegrias, ele quer roubar o prazer que você tem de servir a Deus. Ele quer em todo o tempo roubar tudo aquilo que Deus tem dado para você. Mas a Bíblia diz, se o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, Jesus afirma para você que ele veio para te trazer vida, e vida com alegria, e vida com abundância. Elias, você não pode morrer, Elias. Elias, você não vai morrer debaixo desse zimbro, Elias. Para de pedir a morte. Levanta, come, porque grande ainda é a sua caminhada. Elias, você tem grandes coisas para cumprir ainda nessa terra, Elias. Você não pode ser levado pelo diabo para te roubar, para matar e para destruir. Se ele está falando isso na tua vida, eu sou mais. A Bíblia diz, querido, que aquele que está em você, ela é muito mais forte e poderoso do que aquele que está no mundo, tentando te roubar, tentando te matar e tentando destruir. Quando você está sob ataque espiritual, querido, você é sobrecarregado na tua mente, com pensamentos e desejos de desistir, de abandonar a sua posição. Você é um soldado de Deus, amém? Você foi recrutado no exército de Jesus como um soldado. Você não pode abandonar a tua posição. Pai, você não pode abandonar a tua posição de pai. Mãe, você não pode abandonar a tua posição de mãe. Marido, você não pode abandonar a tua posição de marido. Esposa, você não pode largar e abandonar a tua posição de esposa. Líder, você foi chamado para liderar. Você foi chamado para ser um abençoador. Você não pode abandonar e desistir dessa posição que Deus te colocou. Você não pode jamais, querido, desistir disso. A última é dúvida, querido, a respeito do chamado que você tinha plena convicção. Você começa a ter dúvida daquilo que Deus pode fazer na tua vida e através da tua vida. A pessoa começa a questionar o caminho que ela está seguindo. Será que é certo o que eu estou fazendo? Será que eu tenho mesmo que liderar uma célula? Será que eu tenho realmente chamado para ser um pastor? Será que essa faculdade que eu estou fazendo, será que é esse mesmo, é esse curso mesmo que eu devo fazer?
Coisas que na sua mente eram claras. Esse meu casamento, será que era com essa pessoa mesmo que eu deveria casar? Será que é com essa pessoa que eu devo casar mesmo? Será que é essa igreja que eu deveria estar? Será que é aqui realmente que eu deveria estar? Será que eu deveria ser crente mesmo? Então você começa a ter dúvidas daquilo que Deus te chamou, querido. Sabe? Você começa a examinar suas decisões que antes para você eram claras. Já viu aquela pessoa que oscila? Para ela antes tudo era claro na vida dela. Ela tinha convicção daquilo que ela estava fazendo. Tinha plena convicção daquilo que ela estava conquistando, daquilo que ela estava realizando. Daqui a pouco ela começa a ter dúvidas daquilo que ela está fazendo. Sabe, começa a ficar debaixo de um ataque maligno. Vai questionar até mesmo aquelas palavras proféticas que vieram sobre a tua vida. Quantos foram aqui sexta-feira lá na quarta, quinta e sexta com o Mauro? Palavras de profecias foram lançadas sobre a tua vida. Mas você às vezes sai de lá e começa a ter dúvidas. Será que vai acontecer mesmo? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Alguém que está desse jeito está a um passo de acabar com o propósito que Deus tem na tua vida, querido. Então rejeite isso. Rejeito. Você precisa aclamar por Deus. Você que está sobre esse ataque de Satanás, sobre esse ataque na tua mente, sobre esses pontos que eu te falei, você precisa buscar chaves para que você seja curado. Em nome de Jesus, amém? Lá em Lucas 9:1, não precisa abrir. Em Lucas 9:1 está dizendo que Jesus, tendo convocado os seus 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios para efetuarem curas. Querido, Jesus já te deu poder e autoridade sobre os demônios. Sobre os demônios que podem estar atacando a tua mente, a tua vida. Você não pode permitir isso. Você tem autoridade para rejeitar isso. Você tem autoridade em nome de Jesus para repreender todo o ataque que pode vir sobre a tua mente, sobre a tua vida. Você tem autoridade em nome de Jesus para repreender todo o ataque maligno que pode vir. Querido, você foi dado autoridade para você pisar a cabeça da serpente. Você tem autoridade para pisar a cabeça do diabo, que está tentando te destruir, te matar e roubar você. Você não pode mais se conformar com esse desânimo, com essa tristeza, com essas dúvidas, com essa depressão, com essa angústia, com esse sentimento que não é amado, com esse sentimento realmente que não é valorizado. Você precisa se levantar contra isso. Levantar, comer, porque grande ainda é a sua caminhada. Grande ainda é a sua caminhada. Elias ainda tinha 40 dias de caminhada no deserto, para ele ouvir o que Deus tinha para a vida dele, para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, meu querido. O que você precisa fazer? Primeira coisa, coma o pão do céu e beba da água do Espírito. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, o que você tem vivido na tua vida, o que você tem vivido na tua casa, na tua família. Mas aqui na igreja, meu querido, você recebe ferramentas que você precisa usar na sua casa. Talvez você está sob ataque de Satanás, está vindo esse desânimo, está vindo essa tristeza, esse esfriamento espiritual está vindo sobre a tua vida. Talvez porque você tem recebido as ferramentas aqui, mas você chega na sua casa e você não usa. Você não pratica. Você não bebe e não come. Você recebe o alimento aqui para você levar para a sua casa. Quando você vem num culto de domingo, meu querido,
O pastor não tem poder para esquentar você. O pastor não tem poder de alimentar você. A única coisa que nós podemos fazer é dar o pão e dar a água. Mas se você não chegar na sua casa e não beber dessa água e não comer desse pão, você vai continuar frio e gelado e desanimado, enfraquecido. E o diabo vai vir sobre a tua mente e vai derrotar você. Agora Elias comeu o pão, queridos, e bebeu de uma água que o capacitou a caminhar. O anjo veio para Elias e falou: Elias, come desse pão, bebe dessa água. E Elias ali, pela segunda vez que ele bebeu, ele foi capacitado a caminhar 40 dias e noites pelo deserto. Não era uma comida natural, querido. Você precisa comer disso. O ataque de Satanás, o ataque espiritual sobre a tua vida, ele só é anulado quando você passa a se alimentar e comer dessa palavra. Quando você começa a beber da água do Espírito. Essa comida, querido, ela aponta para Cristo. Essa comida que nós estamos falando aqui, que você precisa comer na sua casa, comer onde você estiver e beber dessa água, aponta para Cristo. O pão da vida. E para o Espírito Santo que flui do interior, querido, está dentro de você. Irmão, querido, amado, a solução para você se fortalecer, se animar, se aquecer, tirar esse esfriamento espiritual que está na tua vida, está dentro de você, meu querido. Não espere que o pastor vai fazer isso por você. O pastor só pode dar alimento, mas se você não comer e não beber, querido, você não vai romper, você vai continuar frio, gelado. Porque aquele que come, a Bíblia diz, Jesus falou para a multidão: todo aquele que come do pão que eu tenho para dar, nunca mais vai ter fome. Aquele que bebe da água que eu tenho para dar, nunca mais vai ter sede. Talvez você está com fome e com sede, é porque você não tem se alimentado do pão da vida e bebido do Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso, sabe onde está? Está dentro de você. Está dentro de você. Está dentro de você. Quero que valorize o que você tem. Esse cântico maravilhoso do passado. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Mas você precisa exercitar isso. Coma do pão e beba dessa água do Espírito, querido. Quebre o ataque, meu amado. Quebre esse ataque do diabo. Quebre esse ataque do diabo na sua vida. Sabe como? Através da fé. Da fé. Você precisa exercitar a sua fé. Tem pessoas, meu querido, que esperam um grande milagre. Um grande milagre acontecer no meio da igreja. Um grande milagre na sua vida para ver se Deus está presente. Será que essa igreja, os paralíticos têm que andar, aí eu vou ter fé. Um cego vai ter que enxergar, aí eu vou ver que Deus está ali. O paralítico vai sair da cadeira de rodas, aí eu vou ver que Deus está ali. Aquela pessoa que está com AIDS vai chegar lá, aí eu vou ver que ela foi curada, aí a minha fé. Aí eu vou me esquentar. Leia aqui no 11, 19 e 11.
Talvez a gente passe um pouquinho, querido, mas vale a pena. Talvez a gente atrase uns 10 minutos a reunião, mas vale a pena. Deus disse para Elias assim, e ele disse, sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Está no 11, viu? E eis que passava o Senhor, também com um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o que veio? Uma voz mansa e delicada, como uma brisa. Queridos, é interessante. Talvez você está esperando um grande milagre acontecer, para que você tenha fé e mude a sua vida. Mas aqui está dizendo, veio um grande vento. Deus chama Elias para fora e diz, vem um grande vento. Um grande vento. Mas o Senhor não estava no vento. Veio mar, um grande terremoto. Elias falou, será que Deus está no terremoto? É uma grande coisa acontecendo. Mas Deus não estava no terremoto. Aí veio um fogo grande. Aí Elias fala, Deus está no fogo. Mas Deus não estava no fogo. Quando Deus vem, querido, você precisa estar atento. Talvez Ele está passando por você agora, como uma brisa suave. Você precisa sentir isso. Deus, querido, Ele age nas coisas simples. Deus age, querida, nas coisas simples. Talvez vocês estão esperando uma grande coisa acontecer, e você está perdendo a presença de Deus. Talvez Ele está passando em você agora, com uma brisa suave. Talvez Ele está falando com você aqui nessa noite. Puxa, mas não é o pastor Almir que está pregando? Puxa, não é o pastor Wagner? Não é o pastor José? Não é o Luísio? Puxa, se o Luísio vier pregar aqui no Itaparque, essa igreja vai encher, aí vai ter poder de Deus. Aí minha fé vai estar assim. Queridos, talvez Deus está falando com você através de um cara assim, simples, pequeno, feinho. Talvez seja uma brisa que esteja passando, e talvez aí Deus está, que pode transformar a tua vida nessa noite. Você precisa estar atento quando Deus fala. Querido, eu tenho ido em grandes conferências. Tenho ido em grandes conferências, com grandes pregadores. Mas dia a dia que eu tenho ouvido, eu vejo mais Deus. O Senhor é tão simples. O Senhor está numa brisa tão suave. Por que as pessoas só conseguem sentir a tua presença quando nós temos que trazer um pregador de fora para ficar 3 dias para que a sua igreja lote? Por que nós precisamos lotar uma igreja com 2, 3 mil pessoas? Para fazer isso, nós precisamos trazer um grande pregador. O Senhor não está no vento, o Senhor não está no terremoto, o Senhor não está num fogo. Se o Senhor se manifesta numa brisa suave,
Você precisa, talvez, o que falta para você, querido? Sabe o que falta às vezes para nós? É aquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Você quer sentir a presença de Deus forte? Quantos querem sentir a presença de Deus forte? Sabe o que Jesus falou? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos e ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como no céu. Você precisa orar. Talvez essa brisa suave vai passar, sabe aonde? Quando você chegar na tua casa nessa noite, fechar a porta do teu quarto e falar: Deus, eu preciso sentir tua presença na minha vida. Eu preciso sentir a tua presença na minha vida. Começa a falar com Deus: Deus, eu tenho sofrido ataques do diabo na minha mente, que tem me falado para desistir. Eu tenho feito como Elias. Eu tenho sentado debaixo de uma árvore e orado para que o Senhor me mate de uma vez. Aí você vai sentir a brisa suave de Deus vindo sobre a tua vida, querido. Quebre o ataque, querido, espiritual na tua vida com oração. Deus pediu para Elias sair daquela caverna, vir para fora, porque ele queria falar com Elias. Querido, Deus está desejoso de falar com você. Deus quer falar com você. Deus quer te ouvir. Deus quer falar no teu coração. Deus quer falar no teu coração. Agora não espere que Ele vai falar através de um grande vento, ou de um grande terremoto, ou de um grande fogo. Ele quer falar no teu coração, querido. Você precisa ouvir a voz dEle. Quebre esse ataque resistindo ao diabo, querido. Exerça a sua autoridade. Exerça a sua autoridade hoje. Elias pensou que ele estava acabado. Ele disse: é o fim. É o fim. Estou pronto para morrer. Talvez você está dizendo isso. Olha, é o fim. Eu desisto. Não quero mais saber de célula, não quero mais saber de igreja. Não quero saber mais do meu casamento, não quero saber mais da minha família, não quero saber mais da escola, não quero mais saber desse trabalho, não quero saber de mais nada. Elias estava desse jeito, ele falou: é o fim. Mas Deus disse: não, eu tenho mais para fazer através da sua vida. Querido, talvez você está dizendo que é o fim. Mas essa noite Deus está falando para você: não é o fim. Deus tem mais para fazer na tua vida. É só o começo. É só o começo. Sabe, querido, a maneira mais rápida de derrotar esses ataques de Satanás, sabe qual que é? É tirar o foco de você mesmo. Tira o foco de você. Tira o foco de você. Muitos sabem aqui, mas tem algumas pessoas novas que não sabem. Há uns 18 anos atrás, eu passei um problema terrível na minha vida. Sabe por que eu cheguei aqui, querido? Porque eu decidi com a minha esposa: vamos tirar o foco desse problema da nossa vida. Sabe o que nós fizemos? Começamos a andar pelas ruas, evangelizando e trazendo as pessoas para a igreja. A cuidar de pessoas. Quando você tira o foco de você, querido,
os ataques de Satanás são paralisados. Sabe por que você sofre esses ataques? Porque você sente pena de você mesmo. Pare de sentir pena de você mesmo. Pare de sentir pena de você mesmo. Pare de sentir que você é vítima. Pare de sentir que você é uma vítima. Tira o foco de você. Sabe o que você precisa fazer? Começar a se concentrar em ajudar a outros. Comece a ajudar a outros. A Bíblia diz que tudo aquilo que você quer que façam para você, começa você primeiro a fazer para os outros. Se você acha que o seu líder tem que ser melhor com você, tem que fazer uma célula melhor para você estar bem, e ele não faz, começa a fazer você para ele. Trate ele da maneira que você gostaria de ser tratado. Se ele não te liga, liga você para ele. Se ele não ora por você, comece a você orar por ele. Comece a abençoar a vida dele. Na sua célula, eu tenho certeza, tem pessoas que estão passando por problemas muito piores que o teu. Mas sabe por que você está desanimado, está triste? Está se sentindo vítima? Porque existe dentro de nós o sentimento de egoísmo. Eu preciso, eu quero. Mas começa a fazer para os outros, Narciso, aquilo que você quer que façam por você. Sabe? Jesus disse, quando nós começamos a dar a nossa vida, assim, aí é que nós encontramos. Quando você começa a dar a sua vida, em benefício de uma outra pessoa, em cuidar de uma outra pessoa, em abençoar uma outra pessoa, sabe o que acontece? Aí você começa a ser abençoado por Deus. Aí você começa a ver que existem pessoas que precisam mais do que você. Existem pessoas que estão sofrendo mais que você. E quando você começa a cuidar de alguém, abençoar alguém, visitar alguém, cuidar de alguém, liderar uma célula, colocar uma casa de filhos da paz, começar a liderar, aí Deus começa a cuidar de você. A alegria vem, o ânimo vem, o renovo vem, a alegria vem, querido. O problema é que nós ficamos parados. E queremos ver Deus se manifestando através de um vento, um terremoto ou de um fogo. E não é assim. Você precisa encontrar alguém em que você possa servir. Jesus, em todo o tempo que ele veio aqui nesse mundo, ele falou, eu vim não para ser servido, mas para servir. Eu vim não para ser servido, mas para servir. Use seus talentos. Use os seus talentos. Sabe que porque muitas vezes você acha que não está sendo suprido naquilo que você necessita? É porque você precisa dar. Mais dar do que receber. Você precisa mais dar do que receber. Então use os seus talentos. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que a alegria vai voltar e a vitória vai se manifestar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, querido, se você está passando por ataque espiritual, está pensando em desistir, se você se sente rejeitado, abandonado e nada na tua célula está bom, nada na igreja está bom, nada na sua casa está bom, nada no seu ministério está bom, nada no seu trabalho está bom, nada na escola está bom. Sabe o que você começa a fazer? Começa a repreender o diabo e começa a servir alguém. Coloque a sua vida, querida, para abençoar outras vidas. Isso vai te motivar. A Bíblia diz que, a Bíblia não diz, alguém disse isso. Não é a Bíblia que diz, não, mas é uma verdade. A mente vazia é a oficina do diabo. E mente vazia, querido, é um prato cheio para vir ataques espirituais. Quando você começa a ocupar a sua mente, puxa, eu preciso ir na cela, eu preciso visitar, eu preciso dirigir a cela, eu preciso fazer um filho da paz, eu preciso ajudar um diaconato, eu preciso ir na intercessão, eu preciso cuidar de criança, eu estou fazendo, eu preciso... Gente, não tem espaço para vir a tristeza,
não tem espaço para vir o desânimo, não tem espaço para vir o cansaço. Quando você começa a cuidar de alguém, pode ter certeza, a alegria do Senhor vem em nome de Jesus. Amém, queridos? Coloque-se de pé, vamos orar, em nome de Jesus.